se sabe, todos os presos mortos retornaram à vida e... Não! Os zumbis querem nos comer. Mas eles também têm outra missão: nos infectar. O zumbi é criado por uma doença e tem um único objetivo biológico, que é espalhar o seu vírus ao morder e consumir seres humanos. O propósito, o objetivo do zumbi é criar mais zumbis. Sair e infectar outras pessoas, é para isso que existem. Se espalha de pessoa para pessoa bem depressa. Às vezes uma mordida já transmite. Então é passado através da saliva. Às vezes é especificamente o sangue do zumbi, mas sempre se espalha rapidamente como uma doença ou uma praga. O surto de zumbis é fatal e incurável. Ataca indiscriminadamente e é o que mais tememos nessa doença. A doença caça sem distinção. Vai atacá-lo independente de quem você seja e nada vai detê-lo. Os filmes de zumbi jogam com esse medo, a ideia de que pode atacar qualquer um. Mesmo se tentarmos combater, se espalha. Porque se você matar uma pessoa infectada, ela volta como um zumbi. É uma ameaça crescente que não nos permite elaborar uma resposta adequada. Um apocalipse zumbi é terrível, não só porque é mortal para nós como indivíduos. O mais assustador é o que pode acontecer com a sociedade quando enfrentar a aniquilação total. Isso joga com a ideia de vizinho contra vizinho, de que não podemos confiar nas pessoas que nos cercam. Sua filha pode ser transformada em um zumbi a qualquer momento, ou te atacar para se salvar durante um grande surto de zumbis. Os aspectos psicológicos do surto de zumbis podem ser mais prejudiciais do que os efeitos do contágio direto. Você lutaria contra algo que parece ser seu parente, mas que não é mais. Essa pessoa seria apenas uma manifestação ambulante do vírus e, por não ser tratável, precisaria matá-la. As pragas destroem os laços da sociedade e reduzem nossa humanidade. Não apenas matam pessoas, mas derrubam civilizações. O assustador nas pragas não é só que nos matam, mas somos impotentes contra elas. As pragas causam pânico, todo mundo vira um contra o outro. Você não pode confiar em ninguém quando a base da sociedade se desmorona. A história já demonstrou os efeitos apocalípticos das pragas. No século XIV, uma bactéria se espalhou da Ásia para a Europa, matando 1/3 da população em menos de 2 anos. Batizada de peste negra, mais tarde foi conhecida como a peste bubônica. As estimativas na Europa eram de 25% a 35% da população. Pesquisas mais recentes falam de 40%, 45%, até 50%. A mortalidade demográfica foi imensa. Para os sobreviventes, a morte por peste negra parecia o apocalipse. Se definirmos o apocalipse como um evento terrível, algo que destrói a sociedade e os componentes básicos da infraestrutura social, como lei, ordem, governo, os sobreviventes veriam basicamente um cenário apocalíptico. Sem uma explicação científica, ninguém sabia por que as pessoas estavam morrendo, e não havia cura. Todos estavam impotentes para impedir a própria morte. Atravessou fronteiras, mudou-se de país para país e era quase impossível de deter. Os sobreviventes tentaram explicar a devastação como um castigo divino. As pessoas tinham todo tipo de teoria sobre o que causava a peste negra. E tudo girava em torno do sobrenatural. E como era uma sociedade bastante religiosa, devia ser a ira de Deus. Recorreram ao arrependimento, mas suas preces ficaram sem resposta. No ano 1400, a população mundial diminuíra em 100 milhões. Como um apocalipse zumbi, a peste negra era incompreensível e sua destruição era absoluta. Se você quiser um bom exemplo de como seria um apocalipse zumbi, uma boa referência é a peste negra. As pragas não são assustadoras apenas porque podem nos matar, mas também pelos transtornos que causam, pois podem desintegrar toda a atmosfera cultural.
Em 1918, surgiu uma praga ainda mais mortal que se espalhou pelo mundo todo, matando cerca de 50 milhões de pessoas em menos de 3 anos. Foi chamada de gripe espanhola. Era a primeira aparição do temido vírus H1N1. Provavelmente matou mais pessoas em um curto período de tempo do que qualquer outro surto, incluindo a peste bubônica. Matou mais soldados americanos na Primeira Guerra Mundial do que os próprios combates. A pandemia de gripe de 1918 foi especialmente apavorante porque, ao contrário da maioria das doenças, não atacava os mais fracos. O peculiar nesta versão da gripe foi o impacto sobre as pessoas no auge de suas vidas. Normalmente, os surtos de gripe afetam as crianças muito novas e os idosos, que estão mais suscetíveis. Mas neste caso em particular, os jovens foram afetados em grande número. Novamente, uma praga misteriosa devorava as pessoas e as sociedades em grande escala. Mas a gripe não foi a única responsável. O mundo, cada vez mais global, ajudou a doença a se espalhar rapidamente. Houve uma espécie de ocasião perfeita no início do século XX. Tínhamos acabado de terminar a Primeira Guerra Mundial e a infraestrutura das sociedades desenvolvidas havia sido destruída. Ao mesmo tempo, muitas pessoas viajavam ao redor do mundo mais facilmente do que nunca. Todas essas coisas se combinaram e a gripe espanhola basicamente se aproveitou disso. Além de derrubar tudo o que se sabia sobre medicina, o fato de ser apenas uma gripe foi tão assustador porque foi subestimada. Inicialmente, as pessoas diziam: é uma gripe, não vai matar ninguém. A gente não precisa alertar o governo nem declarar estado de emergência por causa de uma gripe, por favor. Acho que muitas pessoas reagiram da mesma forma a um surto de zumbis. A pandemia de gripe espanhola nos mostra como poderia ser um apocalipse zumbi. Fique tranquilo. Em sua primeira resposta aos zumbis, os governos vão estragar tudo. Provavelmente vão tentar tranquilizar o público, porque o que os governos mais temem é o pânico social. Assim que deixarmos de acreditar nas instituições governamentais, a confiança do público vai diminuir e cenários pós-apocalípticos começarão a aparecer possíveis. Como em um apocalipse zumbi, a gripe espanhola devastou populações inteiras, porque as pessoas não podiam imaginar nem enfrentar a possibilidade de extinção. E o que é pior, em tempos de negação, as pandemias podem se transformar rapidamente em pânico. Em todos os casos de pragas, há um estágio de negação, que então se transforma em pânico em massa. Com as pragas que sofremos no passado, sempre houve uma sensação de pânico ou incerteza. Em grande parte porque as pessoas não sabiam a causa daquilo. E até saberem qual era, havia várias teorias malucas de conspiração. Outras potenciais pandemias nos fizeram temer um apocalipse global. A SARS, a doença da vaca louca, o vírus do Nilo Ocidental. Todas menos perigosas do que se temia inicialmente e que ajudaram a nos preparar para o próximo e talvez mais aterrorizante surto. Houve o vírus do Nilo Ocidental, o H1N1, o vírus da SARS, a doença da vaca louca, tudo isso surgiu aparentemente do nada. Chamaram muita atenção e, por causa disso, aprendemos a reconhecer os primeiros sinais de alerta e distingui-los de todas as outras coisas que deixam as pessoas doentes. Isso é essencial para o reconhecimento inicial de um surto de zumbis. Os cientistas começaram a usar o modelo de um surto de zumbi para estudar as pandemias, e suas conclusões não são exatamente reconfortantes. Um grupo de biomatemáticos da Universidade Carleton, no Canadá, que estuda pandemias, criou um modelo de programação linear para ver o que aconteceria se de fato houvesse zumbis. E a conclusão foi bem extrema. A menos que os zumbis fossem eliminados num estágio inicial de desenvolvimento, a civilização humana como a conhecemos seria exterminada. A ciência pode nos salvar? Quando se trata de doenças, parece ser nossa melhor esperança. Mas e se a ciência não for o suficiente? Como combater um zumbi? Enfrentar um zumbi completamente desarmado é o combate mais perigoso que você pode encontrar. Esse zumbi que temos aqui é bem alto. Então o que eu posso fazer é
atacar as pernas. Quando seu oponente atacar, você cai no chão, prende a parte de trás da perna dele e empurra a canela dele com o ombro. Dessa forma, você tem a chance de escapar ou acabar com ele com um pisão na cabeça. Um zumbi é fácil de ser derrotado. O problema é que raramente estão sozinhos. Eles se movem em hordas. Qualquer pessoa pode enfrentar um zumbi. Você pode comer enquanto luta com um deles. Então um zumbi não é problema. 5 zumbis não é problema. Mas uma horda de zumbis é encrenca na certa. Os zumbis andam lentamente, mas nunca param de avançar. E o que é pior, se multiplicam sem parar. Uma horda de zumbis é poderosa por causa da quantidade. São ilimitados, uma massa de mortos. Há tantos que parece um exército reunido. Matá-los é inútil, pois já estão mortos. E o que lhes falta em velocidade, eles compensam em persistência. Os zumbis são incansáveis. Não têm pernas e continuam vindo. Não têm pé e continuam andando. Não têm mãos e continuam avançando. Só precisam conseguir nos pegar e morder. O choque de uma invasão de zumbis não é causado apenas pela quantidade de mortos-vivos, nem por serem incansáveis, mas porque eles nos cercam, impedindo qualquer fuga. A primeira reação das pessoas é procurar um lugar para se trancar, assim os zumbis não vão pegá-las. O problema disso é que ficam num quarto sem comida nem água, com os suprimentos limitados na melhor das hipóteses. O cerco é um tema comum em todos os filmes de zumbis. A horda avança e cerca um grupo de heróis que se refugia para tentar se defender. O cerco tem sido usado com muito sucesso ao longo da história, dos visigodos aos mongóis e nazistas. É uma guerra de desgaste. Mas quando os zumbis atacam, o cerco é com certeza ainda melhor, porque é um inimigo que não vai ficar sem recursos e que não vai ir embora nem desistir da luta. Numa guerra de desgaste, o zumbi vai vencer. A horda implacável provoca uma ansiedade profunda e antiga. O medo de ficar em menor número, ser cercado e destruído. Se voltarmos no tempo até a origem dos seres humanos, ao que chamamos de homens das cavernas, eles eram chamados assim por uma razão. Havia 3 paredes de pedra e uma abertura. Eles se refugiavam no local em que se sentiam seguros e que mantivesse tudo o que era ruim lá fora. Ao longo da história humana, sempre existiu o medo da horda. Quando você e seu grupo formarem uma civilização, na próxima colina, provavelmente haverá outras pessoas que não fizeram nada disso. Estarão famintos, desesperados e tentarão tirar tudo de vocês. Porque isso já aconteceu. A história humana está repleta de cadáveres de civilizações mortas que caíram quando uma horda invadiu a cidade. Um dos exemplos mais famosos de uma horda destrutiva surgiu em Roma no século V. Por quase 1000 anos, Roma foi o centro do império mais poderoso da Terra. Mas, de repente, os visigodos surgiram do norte. Era uma tribo selvagem que invadiu a cidade incansavelmente. Os romanos ficaram aterrorizados com os visigodos. De repente estavam cercados por esses bárbaros selvagens que estavam prestes a invadir seus locais mais sagrados e saquear a cidade. Era o fim da civilização que conheciam. Em 2 anos, os visigodos conseguiram controlar Roma. A cidade eterna não existia mais.